Olá a todos! Nossa aula de hoje é sobre transporte hepático e funções metabólicas do fígado, com enfoque estreitamente no funcionamento do sistema gastrointestinal. Meu nome é Aline Ribeiro e irei conduzir vocês nessa brilhante jornada. Fígado é um órgão grande, multilobulado, localizado na cavidade abdominal, sendo o primeiro local de processamento da maior parte dos nutrientes absorvidos. Também é capaz de secretar ácidos biliares que desempenham um papel decisivo na absorção de lipídios. Além disso, o fígado é uma usina de energia metabólica, fundamental para a retirada de vários produtos metabólicos residuais e xenobióticos do corpo, por meio da conversão dessas substâncias em formas que podem ser excretadas. O fígado armazena e produz inúmeras substâncias necessárias ao corpo, como glicose, aminoácidos e proteínas do plasma. De modo geral, as funções-chave do fígado podem ser divididas: processamento da maioria dos nutrientes absorvidos, produção e secreção de ácidos biliares, neutraliza e elimina substâncias, que é caracterizado por detoxificação, bem como caracterizado pela função de síntese de colesterol, precursores de plaquetas e armazenamento e ativação proteica. Compostos, eles constituem o principal tipo celular do fígado. Então, eles estão dispostos em cordões paralelos, anastomosados, que formam placas ao redor dos quais circulam grande quantidade de volume de sangue. Então, o fígado ele recebe um fluxo elevado de sangue pela veia porta, há um alto fluxo garantindo, né, uma grande quantidade de oxigênio e nutrientes. Durante uma condição de repouso, mais 70% do suprimento do sangue vai para os hepatócitos, advindo, né, da veia porta. As placas de hepatócitos constituem um parênquima hepático, são irrigados por um conjunto de capilares sinusoidais, aqui representados. Esses capilares eles são importantes porque as suas fenestrações permitem a passagem de moléculas maiores. Além disso, esses capilares eles são diferentes, né, de outros órgãos, porque durante o jejum muitos capilares estão colapsados, mas podem ser recrutados e abertos de modo gradual à medida que o fluxo sanguíneo de sangue pela veia porta aumenta no período que se segue à refeição, quando os nutrientes absorvidos são transportados para o fígado. Então, por causa dessa baixa resistência das cavidades sinusoidais, né, dos capilares, o fluxo sanguíneo pelo fígado pode aumentar consideravelmente, sem que ocorra uma elevação, né, concomitante da sua pressão. Então, no final, o sangue ele é drenado para os ramos centrais da veia hepática. As células endoteliais que revestem a parede dos capilares também são incomuns. Elas contêm aberturas importantes, conhecidas como fenestrações, que são amplas o suficiente para permitir que os hepatócitos eles constituem também um ponto importante para o sistema biliar. Então, embora os hepatócitos sejam considerados células do epitélio, com membrana apical e basolateral, a disposição espacial desses domínios celulares difere de outros tipos de epitélio. Mais precisamente, né, o fígado, a superfície apical do hepatócito, ocupa apenas uma pequena fração da membrana celular, e as membranas apicais das células adjacentes se opõem umas às outras, formando um canal entre elas, né? Então, são os canalículos biliares. Esses canalículos são capazes de drenar a bile produzida pelo fígado para o interior dos ductos biliares, que são revestidos por células epiteliais, chamadas de colangiócitos. Por fim, os ductos biliares drenam para grandes ductos biliares que o coalescem, formando ductos hepáticos direito e esquerdo que permitem a saída da bile do fígado. Esses ductos, por sua vez, formam um ducto hepático comum, de onde a bile pode fluir dependendo das relações de pressão para a vesícula biliar, passando pelo ducto cístico ou para o intestino, descendo pelo ducto biliar comum. Então, existe outra característica da organização estrutural do fígado que se destaca por sua importância clínica. Os ramos da veia hepática, da artéria hepática, dos ductos biliares cursam em paralelo, chamando o que a gente fala de tríade hepática.
relação às funções metabólicas do fígado, ele está envolvido no processo de metabolização dos carboidratos, tanto para o armazenamento de grandes quantidades de glicogênio, também na conversão da galactose e da frutose em glicose, também da gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros tipos de componentes, formação de muitos compostos químicos a partir de produtos intermediários do metabolismo dos carboidratos. Então, o fígado é especialmente muito importante na manutenção da concentração normal da glicose sanguínea, na manutenção da glicemia. O armazenamento do glicogênio permite ao fígado remover o excesso de glicose do sangue, armazená-la e então devolvê-la ao sangue quando a concentração da glicose começa a baixar, então exercendo um efeito tampão. Em pessoas com função hepática precária, a concentração de glicose sanguínea após uma refeição rica em carboidrato pode aumentar por 2 a 3 vezes a mais que pessoas com função hepática normal. A gliconeogênese hepática é igualmente importante na manutenção da concentração normal de glicose sanguínea, porque a gliconeogênese só ocorre de modo considerável quando ocorre a concentração baixa de glicose. Então, grande quantidade de aminoácidos, de glicerol, de glicerídeos são convertidos em glicose, auxiliando desse modo a manter a concentração glicêmica, né, quantidade de glicose no sangue. Bom, em relação aos lipídios, o fígado é importante para a oxidação de ácidos graxos, para suprir energia para outras funções corporais, na síntese de grandes quantidades de colesterol, fosfolipídios da maioria da parte de lipoproteínas, síntese de gordura a partir de proteínas também e carboidratos. Então, para obter energia dos lipídios, a gordura é primeiramente dividida em glicerol e ácidos graxos, então esses ácidos graxos são divididos por beta-oxidação em radicais acetil de 2 carboidratos que formam acetilcoenzima A. Esta pode entrar no ciclo do ácido cítrico, liberar tremendas quantidades de energia. A beta-oxidação ela pode ocorrer em todas as células, mas ocorre de forma mais efetiva e mais rápida no fígado. Então, o próprio fígado ele não pode utilizar toda a acetilcoenzima A que é formada. Em vez disso, ela é convertida pela condensação de 2 moléculas de acetil-CoA em ácido acetoacético, ácido muito solúvel que passa pelas células hepáticas para o líquido extracelular. Então, sendo transportado para o corpo para ser absorvido por outros tecidos. Então, esse tecido, eles reconvertem, né, o ácido acético em acetil-CoA, e então oxidam na forma usual. Desse modo, o fígado ele é responsável pela maior parte do metabolismo lipídico. Cerca de 80% do colesterol sintetizado no fígado é convertido em sais biliares que são secretados na bile. O restante é transportado nas lipoproteínas e carreados pelo sangue para as células e tecidos por todo o corpo. Os fosfolipídios também são sintetizados no fígado e transportados, na maior parte, nas lipoproteínas. Tanto o colesterol quanto os fosfolipídios são utilizados pelas células para formar membranas, estruturas dentro das células, múltiplas substâncias químicas importantes para a função celular. Já em relação ao metabolismo de proteínas, o fígado é responsável pela desaminação dos aminoácidos, formação da ureia para remoção da amônia dos líquidos corporais e formação das proteínas plasmáticas. Bom, o processo de desaminação dos aminoácidos é necessário antes que possam ser usados como energia ou convertidos em carboidratos e lipídios. Então, uma pequena parcela da desaminação pode ocorrer em outros tecidos corporais, especialmente no rim, mas essa é muito menos importante do que ocorre no fígado. A formação hepática da ureia remove a amônia dos líquidos corporais. Grande quantidade de amônia é formada pelo processo de desaminação e quantidades adicionais são continuamente formadas nos intestinos por bactérias, sendo então absorvidos para o sangue. Por conseguinte, se o fígado não conformar a ureia, a concentração plasmática da amônia se elevará rapidamente, resultando em coma hepático e morte.
Então, essencialmente, todas as proteínas plasmáticas, com exceção da parte das gama-globulinas, são formadas pelas células hepáticas, o que representa cerca de 90% de todas as proteínas presentes no plasma. Nós vimos nas aulas de circulatório a importância da albumina. Então, o fígado ele pode formar proteínas plasmáticas, portanto, mesmo que cerca da metade das proteínas plasmáticas sejam perdidas pelo organismo, elas podem ser repostas de 1 a 2 semanas. Então, a depleção das proteínas do plasma provoca rápida mitose dos hepatócitos, crescimento do fígado para maior tamanho. Esses efeitos estão associados à rápida produção de proteínas até que sua concentração no plasma retorne ao normal. Nós temos que doenças hepáticas, as proteínas do plasma, tais como a albumina, podem cair a níveis muito baixos, produzindo edema generalizado e ascite. Dentre as funções mais importantes do fígado, encontram-se também a capacidade de sintetizar certos aminoácidos, assim como compostos químicos importantes a partir dos aminoácidos. Como exemplo, nós podemos citar os aminoácidos não essenciais, que podem ser sintetizados pelo fígado. Então, para realizar essa função, primeiro, um cetoácido com a mesma composição química do aminoácido a ser formado é sintetizado. Então, o radical amina é transferido por meio de diversos estágios de transaminação de aminoácido disponível a cetoácido para tomar o lugar do oxigênio ceto. O fígado recebe 1.300 ml por minuto de sangue, atua como porteiro ao limitar a entrada de substâncias tóxicas na corrente sanguínea e como lixeiro ao remover produtos metabólicos potencialmente tóxicos produzidos em outras partes do corpo e convertê-los em formas químicas que podem ser excretadas. O fígado executa essas funções em parte devido a seu suprimento sanguíneo atípico. Ao contrário dos demais órgãos, a maior parte do sangue que chega no fígado é venoso, que provém do intestino, é trazido pela veia porta. Então, como tal, como estratégico, não apenas aos nutrientes absorvidos, mas também às moléculas absorvidas que são potencialmente nocivas, bem como fármacos, toxinas bacterianas, dependendo da eficiência com que essas moléculas são removidas pelos hepatócitos, submetidas ao chamado metabolismo da primeira passagem, somente algumas dessas moléculas atingem a circulação sistêmica, ou até mesmo nenhuma molécula pode chegar ao sangue. Essa é a principal razão pela qual nem todos os agentes farmacêuticos são capazes de atingir suas concentrações sanguíneas terapêuticas quando administrados por via oral. O fígado, ele tem 2 níveis de defesa para a remoção e a metabolização ou detoxificação das substâncias que chegam ao fígado pela circulação porta. O primeiro nível é físico. Então, ao entrar no fígado, o sangue passa por entre as células da linhagem macrofítica, conhecidas como células de Kupffer. Esse processo, né, ele é muito importante, inclusive para combater bactérias colônicas que podem entrar na circulação. Então, o segundo nível de defesa é bioquímico. Os hepatócitos são dotados de grande variedade de enzimas que metabolizam e modificam as toxinas endógenas e as exógenas, a fim de os produtos resultantes dessas ações sejam, de modo geral, mais solúveis em água e menos suscetíveis à reabsorção intestinal. As reações metabólicas envolvidas são, a grosso modo, divididas em 2 classes. Reações de fase 1, que é oxidação, hidroxilação e outras reações catalisadas pela proteína do complexo citocromo P450, e também as de fase 2, que conjugam os produtos resultantes com outra molécula, como ácido, sulfato, aminoácidos, a fim de promover sua excreção. Os produtos dessa excreção são excretados pela bile, retornam à corrente sanguínea para assim serem excretados pelos rins. Então, a gente vai estudar, né, a importância da bile nesse processo de detoxificação. Os rins desempenham um papel importante na excreção de catabólitos hidrossolúveis. Apenas os hidrossolúveis, relativamente pequenos, podem ser excretados pelo processo da filtração no glomérulo. Os catabólitos hidrossolúveis maiores e as moléculas ligadas a proteínas plasmáticas, hormônios, esteroides, metais pesados, não podem ser filtrados pelos glomérulos e são potencialmente nocivos quando se acumulam no organismo. Por essa razão, é preciso que exista mecanismo que elimine essas substâncias do corpo.
Esse mecanismo envolve o fígado, que se encarrega de excretar tais substâncias na bile. Essas substâncias se ligam com grande afinidade a um conjunto de transportadores, aqui localizados na tabela, localizados na membrana basolateral e no interior dos hepatócitos. Elas são metabolizadas no compartimento microsômico e no citoplasma. Por fim, as substâncias destinadas à excreção biliar atravessam a membrana canalicular dos hepatócitos com auxílio de um conjunto diferente de transportadores. As características da bile permitem a solubilização até mesmo das substâncias lipofílicas, que podem então ser excretadas para o intestino e por ali ser eliminadas pelas fezes. A bile é uma solução micelar que tem uma estrutura globular formada por agregado de moléculas anfipáticas. O que é uma molécula anfipática? Ela tem um lado que é hidrofílico e um lado que é hidrofóbico. Então, com importante papel na digestão, assimilação de lipídios em um meio aquoso, mas o líquido facilitador da eliminação de produtos residuais do metabolismo, ditos anteriormente, tais como a bilirrubina e o colesterol. A secreção hepática é mais ou menos de 600 a 1000 ml por dia. Formada inicialmente pelos hepatócitos, né, por meio da bile canalicular, tem como principais componentes os ácidos biliares, maior proporção alcança os canalículos, a fosfatidilcolina e lecitina, colesterol e bilirrubina, água e eletrólitos. É importante salientar que os ácidos biliares têm como precursor o colesterol, ácidos biliares primários, como o cólico, e secundários, eles também estão associados, e nós temos a conjugação também com glicina ou taurina, todos são secretados na bile. Bom, aqui nós temos a representação de colágiócito que está revestindo os dúctulos. Aqui a representação da bile produzida no fígado. Os solutos úteis, tais como aminoácidos, glicose, são recuperados por transportadores específicos. É importante também ressaltar com vocês que nós temos a função de um trocador muito importante para o funcionamento aqui da produção da bile. Então, nós temos que os íons cloreto da bile, eles são trocados por íons bicarbonato. Então, há secreção de bicarbonato na bile, o que faz com que ela se torne levemente alcalina, reduzindo o risco de precipitação de cálcio. Nós temos também que a glutationa, ela é quebrada na superfície dos colangiócitos, até seus aminoácidos constituintes pela enzima gama-glutamil transpeptidase, a GGT. E esses produtos são reabsorvidos. Concomitante com a ingestão de alimentos, também ocorre a diluição da bile nesse local e também em resposta a hormônios específicos, como, por exemplo, a secretina, que aumenta a secreção também de bicarbonato. Então, a secretina estimula a secreção de bicarbonato, estimula também a inserção de canais para a água, que são chamados de aquaporinas, na membrana apical dos colangiócitos. Então, dessa forma, o fluxo da bile ele é aumentado durante o período pós-prandial, quando ácidos biliares são necessários para auxiliar na assimilação dos lipídios ingeridos. Nós temos também a representação da bile vesicular, que é o processo de concentração da bile. Então, íons sódio são absorvidos ativamente, permanece isotônica porque os ácidos vão sendo incorporados em micelas e cada uma se comporta como uma unidade osmoticamente ativas. Em muitos adultos, a bile é supersaturada de colesterol, mas a precipitação do colesterol ela é inibida pela presença de proteínas específicas. Nós temos que o armazenamento prolongado da bile aumenta a probabilidade de ocorrer nucleação. Por isso, a gente não pode ficar muito tempo sem comer, por exemplo, pulando, né, o período do café da manhã. Nós sabemos, né, que a bile ela não é maturada na vesícula.
A bile, quando é liberada para a vesícula, né, ela tem a importância apenas de reservar essa bile. Então, a bile ela já vai pronta, é altamente modificada, já com reabsorção do que for necessário. Contar com vocês sobre o papel do ácidos biliares na homeostasia corporal do colesterol. Então, nós temos o reservatório de colesterol presente no organismo, reflete a quantidade de colesterol sintetizada de forma diária, acrescida de fração relativamente menor, que provém da captação alimentar ineficiente. Isso é contrabalanceado pela quantidade perdida que os indivíduos saudáveis ocorrem apenas pela bile. O colesterol ele pode ser excretado em duas formas, na sua forma inaterada ou na forma de ácidos biliares após a conversão hepática. A segunda forma ela é responsável por até 1/3 do colesterol excretado por dia, a despeito da reciclagem enterohepática. Assim, a estratégia que pode ser utilizada para tratar a hipercolesterolemia é interromper a circulação intrahepática dos ácidos biliares, que leva ao aumento da conversão do colesterol em ácidos biliares. Então, após a conversão dos ácidos biliares, eles são eliminados por meio das fezes. Então, nós temos aqui a representação da quantidade de colesterol que temos no corpo. Então, é importante ressaltar que a quantidade sintetizada mais a quantidade captada da dieta, menos a quantidade perdida, elas devem estar em equilíbrio. Então, nós temos um balanço diário do colesterol aqui representado em um indivíduo saudável, em que o ganho e a perda, né, eles são iguais. A vesícula biliar é um saco muscular revestido por células epiteliais de alta resistência. É um local de armazenamento para onde a bile é direcionada mediante o fechamento do esfíncter de Oddi, que está, né, associado no período entre refeições. Então, nós temos um controle neuroendócrino, secreção mediante relaxamento de esfíncter de Oddi e contração do músculo liso que envolve externamente o epitélio dessa vesícula biliar. Nós temos que a colicistoquinina, além de agir diretamente na parede da vesícula e promover sua contração, também se liga a aferentes vagais que determinam a contração da vesícula. Também relaxa o esfíncter, então facilitando aí a liberação da bile. Quando o alimento não contém gorduras, a vesícula biliar se esvazia lentamente, mas quando quantidades significativas de gordura estão presentes, a vesícula biliar costuma se esvaziar de forma completa em cerca de 1 hora. Então, a liberação da CCK é sensível à presença de gordura no duodeno. Tá? Então, aqui a colicistoquinina, ela via corrente sanguínea causa contração da vesícula biliar, relaxamento do esfíncter de Oddi, aqui mostrando que a bile é armazenada e concentrada até 15 vezes nas vesículas biliar. Nós temos a função também da secretina, que via corrente sanguínea estimula a produção, né, a secreção pelos ductos hepáticos. Nós temos ácidos biliares via sangue, estimulam a secreção parenquimentosa. E nós temos aqui a representação da estimulação vagal, causando a contração fraca da vesícula biliar, modulando aí a liberação da bile. Bom, quando as hemácias elas tiverem completado o seu tempo de vida, que dura mais ou menos 120 dias, elas ficam muito frágeis para estarem, né, circulando, né, no sistema circulatório. Então, suas membranas celulares se rompem e nós temos a liberação da hemoglobina. Ele é fagocitado pelos macrófagos teciduais, que compõem o sistema retículo endotelial, também formado pelas células de Kupffer, por todo o corpo. Então, a hemoglobina ela é primeiro quebrada, né, em globina e M, então aqui representado o grupo M, aberto para fornecer ferro livre, que é transportado no sangue pela ferritina, ou por meio da cadeia reta de 4 núcleos pirrólicos, que constitui o substrato a partir do qual a bilirrubina será efetivamente formada. Então, a primeira substância formada é essa aqui, ó, a biliverdina, mas essa substância é rapidamente reduzida a bilirrubina livre ou não conjugada, que é gradualmente liberada dos macrófagos para o plasma.
Essa bilirrubina livre, ela se liga de imediato e fortemente à albumina plasmática, presa à albumina de forma indireta, sendo transportada nessa combinação por todo o corpo, né? O sangue, né? Em questões de horas, a bilirrubina não conjugada, ela pode ser absorvida através das membranas celulares dos hepatócitos. Ao passar para o seu interior, ela é liberada da albumina plasmática e logo depois, cerca de 80% serão conjugadas ao ácido glicurônico para formar o glicorinídeo de bilirrubina. Cerca de 10% se unirão ao sulfato para formar sulfato de bilirrubina, e em torno de 10% se associarão a diversidade de outras substâncias. Sobre essas formas, a bilirrubina ela é excretada dos hepatócitos, é um processo ativo para os canalículos biliares e daí para o intestino, tá? Então, nós temos também, né, a formação de urubinogênio. Uma vez no intestino, cerca da metade da bilirrubina conjugada e convertida por ação bacteriana na substância de urubinogênio, que é muito solúvel. Então, certa quantidade de urubinogênio é reabsorvida através da própria mucosa intestinal de volta ao sangue. Sua maior parte é reexcretada pelo fígado novamente para o intestino, mas cerca de 5% são excretados também na urina pelos rins. Então, o urubinogênio ele é oxidado em urubilina, é aqui representado, alternativamente nas fezes é alterado e oxidado para formar a estercobilina. Essas interrelações entre bilirrubina e outros seus produtos, né, podem ser observados aqui nessa figura. Nós temos a condição patológica da icterícia, que é o excesso de bilirrubina no líquido extracelular. Isso se refere à tonalidade amarelada dos tecidos corporais, incluindo coloração amarelada da pele e de outros tecidos mais profundos. A causa usual da icterícia é grande quantidade de bilirrubina nos líquidos extracelulares, tanto em sua forma não conjugada como na sua forma conjugada. A concentração normal de bilirrubina no plasma, que é quase inteiramente na forma não conjugada, em certas condições anormais, essa quantidade pode se elevar a níveis tão altos e grande parte dela pode ser do tipo conjugado. Então, a pele geralmente começa a parecer ictérica quando a concentração se eleva por cerca de 3 vezes do normal. Né? E as causas comuns da icterícia, né, são a destruição aumentada das hemácias com rápida liberação da bilirrubina, né, no sangue, bem como a obstrução dos ductos biliares ou mesmo a lesão de células hepáticas, de modo que mesmo as quantidades normais de bilirrubina não possam ser excretadas pelo trato gastrointestinal. Então, esses dois tipos de icterícia são denominados icterícia hemolítico, né, se está envolvido com a parte das hemácias, e icterícia obstrutiva. A hemolítica é provocada por hemólise, então nessa icterícia, a função excretora do fígado não está comprometida, né? Mas as hemácias são hemolizadas tão rápido que as células hepáticas simplesmente não conseguem excretar a bilirrubina com a mesma intensidade em que elas são formadas. Consequentemente, nós temos que a concentração plasmática da bilirrubina livre se eleva muito acima dos níveis normais. Ainda assim, a formação de urubinogênio no intestino fica bastante aumentada. Muito dele é absorvido pelo sangue e posteriormente excretado na urina. A icterícia obstrutiva, ela pode ser provocada então pela obstrução dos ductos biliares ou mesmo em condições de doença hepática. Na icterícia obstrutiva, provocada pela obstrução dos ductos biliares, muito ocorrendo por cálculo biliar ou mesmo pelo câncer, né, bloqueando o ducto biliar comum, ou mesmo pela lesão de hepatócitos que ocorre na hepatite, a formação da bilirrubina é normal. Mas o problema é que a bilirrubina formada não pode passar do sangue para o intestino. Dessa forma, a bilirrubina não conjugada ainda adentra os hepatócitos, sendo conjugada de modo usual.
Essa bilirrubina conjugada é então devolvida ao sangue, provavelmente pela ruptura de canalículos hepáticos, né, que estão, né, por conta da obstrução congestionados, drenando de forma direta a bile para a linfa que deixa o fígado. Dessa forma, a maior parte da bilirrubina no plasma é do tipo conjugado, em vez do tipo não conjugado. Então, diferenças diagnósticas, né, a gente pode executar por meio de exames químicos laboratoriais, podem ser usados para diferenciar tanto a bilirrubina não conjugada quanto da conjugada presente no sangue, né, no plasma. Então, na icterícia hemolítica, quase toda a bilirrubina está na forma não conjugada. Já a icterícia obstrutiva, a bilirrubina se encontra conjugada. Então, o teste para reação chama de Van der Berg, pode ser empregado para diferenciar entre essas duas. Então, quando ocorre obstrução total do fluxo da bile, nenhuma bilirrubina pode chegar ao intestino para ser convertida em urubinogênio pelas bactérias. Portanto, nenhum urubinogênio é reabsorvido pelo sangue e nenhum pode ser excretado pelos rins na urina. Dessa forma, essa icterícia obstrutiva total, os testes para o urinogênio urinário são completamente negativos, são níveis zero, né? Então, por conta desse fator. O fígado também é importante para o processamento da amônia. A amônia é um produto da quebra do catabolismo proteico e da atividade bacteriana. Ela é muito pequena, né? Então ela consegue passar facilmente pelas membranas. Ela é altamente tóxica para o sistema nervoso central, causando encefalopatia hepática. Para que ocorra a eliminação hepática da amônia, é necessário, né, que ocorra o ciclo da amônia. Esse ciclo acontece no hepatócito. A ureia sai em boa parte pela urina quando acontece esse processo. Quando as proteínas são degradadas, elas libertam, né, aminoácidos que não podendo ser armazenados ou são utilizados de forma imediata ou são catabolizados, geram a formação da amônia. Quando essa substância não é metabolizada pela maioria dos tecidos e é extremamente tóxica. Então, a sua degradação ocorre principalmente no fígado através da sua conversão em ureia. Então, há necessidade da formação desse ciclo da ureia para eliminar a amônia. Então, a ureia produzida pelo ciclo da ureia abandona o hepatócito para o plasma através da aquaporina 9, sendo posteriormente excretada pelos rins. Acredita-se que transportadores dos hepatócitos para a captação de aminoácidos são muito semelhantes aos existentes nos enterócitos. É importante falar que a encefalopatia hepática é um complexo síndrome, né, neuropsiquiátrico caracterizado por distúrbios comportamentais, alterações neurológicas que pode eventualmente terminar em coma. Então, deve-se a um conjunto de substâncias tóxicas, entre as quais a amônia ela fica mais evidente, que normalmente são metabolizadas a nível hepático, mas que, devido à insuficiência hepática, por um lado, e ao número elevado, né, de alterações vasculares que ultrapassam, né, a barreira hepática, chegam à circulação sistêmica e exercem os seus efeitos a níveis de sistema nervoso central. Podemos investigar exames de função hepática para avaliar, né, o funcionamento do fígado. Então, para que a gente possa avaliar se os hepatócitos foram lesionados ou se estão disfuncionais, para determinar se a excreção de bile foi interrompida, para avaliar se os colangiócitos foram lesionados ou se estão disfuncionais, para o acompanhamento
terapêutico também, em muitas condições de alguns pacientes. Os hepatócitos mortos por respostas necróticas à inflamação ou mesmo a infecções, né, liberam a alanina aminotransferase, ALT, e o aspartato aminotransferase, AST. Nós temos que a fosfatase alcalina é expressa na membrana canalicular, elevação plasmática sugere a presença de obstrução localizada no fluxo biliar, o aumento do nível de GGT é notado quando ocorre lesão de colangiócitos. Nós temos também exames de albumina sérica, bilirrubinas, tempos de protombina, que podem sugerir funcionamento do fígado. A GGT gama glutamil transpeptidase também, o tempo de protombina é a medida isolada mais útil e eficaz para avaliar a função de síntese hepática, adquirindo um importante papel para diagnóstico, bem como prognóstico do nosso paciente. Bom, vocês viram, pessoal, que o fígado ele tem funções importantes para o nosso organismo. Eu tentei correlacionar com alterações envolvendo, né, o trato gastrointestinal, funcionamento, né, importância da bile, importância de metabolização, de diferentes tipos de carboidratos, lipídios, proteínas, ok? Bom, que vocês possam sedimentar melhor esse conteúdo, sugiro para vocês a leitura do capítulo no livro Berne. É um livro bem interessante, ele vai pautar bastante vocês e vai direcionar para o estudo relacionado ao funcionamento do fígado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.